Glória a Deus, boa noite, amados irmãos, a paz seja com todos. Nós estamos aqui para mais um culto online na presença de Deus. Lembrando que hoje é a terceira semana da campanha Destruindo as Fortalezas do Mal. Quero lembrar a todos os irmãos, pedir para você, hoje a gente está fazendo essa transmissão pelo Facebook, mas depois essa mensagem vai para o YouTube. E nós pedimos que os irmãos se inscrevam no canal, deem o seu like, acione as notificações para que você receba os próximos vídeos, amém? E desde já que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Lembrando que na quinta-feira, às 19h30, nós temos também o culto para a glória de Deus, o culto online, e será o encerramento da campanha. O pastor Wendel, ele estava esperando que nós voltássemos aos cultos presenciais para que a gente pudesse terminar a campanha A Unção que Quebra o Jugo. Mas diante da prorrogação da quarentena, ele resolveu realmente encerrar a campanha nessa quinta-feira às 19h30. Então os amados irmãos se preparem, não perca o horário do culto às 19h30, onde o pastor Wendel estará realizando o encerramento da campanha A Unção que Quebra o Jugo. E hoje, a terceira semana da campanha Destruindo as Fortalezas do Mal, e eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde nós vamos fazer a leitura do texto a partir do verso 25 até o verso 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. O subtítulo da minha Bíblia é As Preocupações, Mas esse não é o tema da mensagem, não. Diz assim a palavra: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, primeiramente queremos louvar ao Senhor, dar graças ao Senhor por mais este culto. Senhor, esta é a terceira semana em que nós estamos nesta campanha Destruindo as Fortalezas do Mal, meditando na palavra do Senhor, trazendo o ensino da palavra que nos leva à libertação de fortalezas do mal, Pai. E pedimos, ó Deus, nesta noite a bênção do Senhor sobre a família que nos assiste, sobre cada vida que nos assiste e sobre todos aqueles, Senhor, que virão assistir esse culto. Meu Deus, que esta palavra opere sobre cada vida, a libertação, a transformação, que a fé seja renovada, restaurada, que haja fé, Senhor, em cada coração.
A fé que é fruto da palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, de receber a palavra viva do Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade e pedimos, meu Deus, a bênção e a direção do teu Santo Espírito e que o poder do Espírito Santo esteja operando sobre cada vida para a glória, a honra e o louvor do nome do Senhor Jesus. Assim pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos meditar então um pouco, né? Lembrando que hoje nós vamos ver sobre destruindo a fortaleza da ansiedade e da preocupação. Destruindo a fortaleza da ansiedade e da preocupação. Irmãos, esses dias têm trazido muita ansiedade sobre as pessoas, né? Esse tempo que nós estamos vivendo tem desafiado, né, a nossa fé, a nossa confiança, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Enfim. Eu quero fazer algumas perguntas, né? A primeira pergunta é: você é uma pessoa ansiosa? Você vive roendo as unhas, né? Antecipando problemas, roendo as unhas por causa de problemas? Você é do tipo de pessoa que perde o sono por causa de coisas que ainda nem aconteceram? Você sofre pensando no que está acontecendo ou no que poderá vir a acontecer nesses dias? Irmãos, todas essas perguntas têm a ver com a ansiedade, não é mesmo? E infelizmente há muitas pessoas que sofrem de ansiedade. E essa quarentena, eu acredito que tem despertado ainda mais, né, esse problema, essa ansiedade, né? Não tem outra palavra na vida das pessoas, no coração das pessoas, né? E tem uma outra situação ainda, porque a ansiedade acaba contribuindo para a preocupação, não é verdade? Diante da ansiedade, as pessoas acabam ficando preocupadas com o amanhã, preocupadas com hoje, preocupadas com amanhã, preocupadas com o futuro, né? Com a situação dos filhos na escola, com a situação do trabalho, com a situação dos negócios, com a situação da viagem, né? Que está sendo paga, que foi paga, os projetos, os planos, os sonhos da família. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos ensina, conforme nós lemos aqui, que nós não devemos ficar ansiosos, né? Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, beber, nem com o corpo, quanto ao que virão de vestir, né? Não andeis ansiosos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Essa é a instrução da palavra de Deus, amém? Acerca da ansiedade, irmãos, todos temos uma multidão de problemas, de situações que nós precisamos resolver, não é verdade? Que fazem pressão sobre nós e que precisam de uma resolução, precisa de uma solução, precisa de uma resposta, né? Eu coloquei aqui, o cônjuge quer resposta e solução em relação aos problemas da família, né? A esposa cobrando o marido, não é verdade? Que mais? Os filhos também cobram resposta e solução dos pais diante de toda a situação. Pai, e aí, vai me dar aquela bicicleta? Não é verdade? Porque a criança nem sempre entende o momento que nós estamos vivendo e nós, como pais, precisamos de ter sabedoria, precisamos da graça de Deus, a sabedoria de Deus para poder lidar com essa situação com as crianças, né? Os empregados, ao mesmo tempo, os empregados também querem uma resposta, querem uma solução dos seus empregadores. E aí? Vou continuar trabalhando? Vou ser demitido? Vou ser transferido? A carga de trabalho vai diminuir? O salário? Enfim, né? Irmãos, essa situação tá gerando muita ansiedade, né? E assim segue nesse meio que a gente está inserido, nessa situação que a gente está vivendo hoje na vida de todas as pessoas, né? A ansiedade é um sentimento que, embora nos estimule a agir,
Ela pode também provocar dores de cabeça, pode provocar dor de estômago, nervosismo, diarreia, como eu já disse, né? Pode levar pessoas a roerem as unhas, né? Então, detalhe, ela também pode fazer com que nós não sejamos tão eficientes, né? Naquilo que a gente precisa fazer, seja em casa, seja com a família, seja em relação ao trabalho. Por quê? Porque a ansiedade, ela acaba nos roubando a energia, acaba nos roubando a força, acaba nos roubando a disposição, acaba nos roubando o vigor, não é verdade? Aí dá aquela sonolência, aquela moleza, enfim. Mas, amados, nós temos a resposta de Deus para esse problema da ansiedade, não é verdade? Como nós vimos aqui, a palavra de Deus já de cara o Senhor nos exorta que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, né? E outra coisa também, a ansiedade, ela também pode trazer problemas sérios para a nossa saúde, né? Problema de peso, né? Há dois extremos, né? Tem pessoas que quando ficam muito ansiosas, comem demais. E há pessoas que quando ficam muito ansiosas, não comem nada, né? Problema de insônia, a pessoa pode acabar perdendo peso, enfim. Então pode trazer problemas sérios para a nossa saúde. Por isso, irmãos, a gente precisa se libertar da ansiedade. A resposta de Deus tem a solução, tem a direção, tem o remédio para que essa fortaleza seja despedaçada na minha vida, na sua vida, para que a gente seja liberto, livre, né, dessa força da ansiedade, desse poder da ansiedade que acaba muitas vezes, né, como eu já disse, nos roubando a energia, o vigor, a disposição, amém? A ansiedade é o mal do nosso século, não é verdade? Ela atinge homens e mulheres, jovens e velhos, irmãos, até crianças, né, que sofrem de ansiedade. Doutores e analfabetos, religiosos e ateus, ou seja, a ansiedade, ela é democrática, ela infelizmente acaba atingindo a todos, né? Ricos e pobres. O rico fica ansioso, o pobre também fica ansioso, não é verdade? As pessoas andam com os nervos à flor da pele, né? São como um vulcão prestes a entrar em erupção por causa da ansiedade. E um dos problemas espirituais que a ansiedade causa é que ela nos leva a nos concentrarmos no problema e a tirarmos os olhos de Deus. E esse é um problema sério, amém? Esse é um problema seríssimo. Porque nós precisamos, irmãos, como bem escreveu o salmista, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E o problema da ansiedade é que ela leva a gente a tirar os olhos de Deus e a focar no problema, na situação, na dificuldade, enquanto que a palavra de Deus nos ensina na hora do problema, da dificuldade, a colocarmos os nossos olhos no Senhor, não é verdade? A dobrarmos os nossos joelhos, a levantarmos a Deus uma oração, um clamor, amém? Louvado seja Deus, né? E o que acontece? A gente acaba dando mais atenção para o problema, acaba dando mais atenção para a dificuldade do que para Deus, né? E muitas das vezes nem buscamos a direção de Deus, acabamos que nem atentando para a instrução da palavra de Deus, para a direção do Senhor, né? Acabamos nos esquecendo de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6, se você puder abrir a sua Bíblia, Filipenses 4, verso 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amém? Olha as palavras que o apóstolo Paulo, né, escreveu à igreja de Filipe, dando a direção, a instrução de Deus diante da ansiedade, diante da preocupação, né? O que a gente aprende aqui? A oração é o remédio de Deus para curar a ansiedade do homem.
Você que está me assistindo, você que está ansioso, eu quero te convidar, se você puder aí, ó, na intimidade do seu coração, já começa a orar, já começa a falar com Deus, amém? Depois, no encerramento dessa palavra, a gente vai ter um momento de oração, então você ore e já apresente a Deus o teu problema, amém? O que a gente aprende aqui nesse versículo da carta aos Filipenses, né? Deus não apenas dá uma ordem, né? A ordem que Deus dá aqui é não andeis ansiosos, mas Ele também oferece a solução, não é verdade? Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. Irmãos, diante da ansiedade, abra teu coração a Deus, amém? Dobre os seus joelhos se você puder, ou sente numa cadeira, não importa a posição. O importante é que você abra o seu coração a Deus, que você ore, que você busque o favor de Deus, que você busque a direção de Deus, amém? Deus é o nosso socorro sempre presente na angústia. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Amados, quando eu tenho um problema, eu entro na presença de Deus e eu começo a orar. Aquilo que está me deixando ansiosa, aquilo que está me deixando preocupada, aquilo que está me roubando o sono, aquilo que está me tirando a paz, eu entro na presença de Deus em oração e eu oro até sentir paz no meu coração. Essa é a minha atitude diante de um problema, diante de uma dificuldade, porque essa é a direção de Deus, a instrução da palavra de Deus, amém? Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Por quê? Porque para Deus não existe impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, amém? Não adianta você ficar aí perdendo sono, roendo as unhas, tentando achar uma solução para esse problema. E muitas das vezes você não tem essa resposta, você não tem essa solução, mas Deus tem, porque para Deus não existe impossíveis. Quando os nossos recursos se findam aqui nessa terra, os recursos de Deus são inesgotáveis, amém? Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Ele é a fonte abundante de graça, de poder, de unção, de sabedoria. Por isso que nós precisamos recorrer a Ele, porque Ele sempre tem o que nós precisamos. Deus sempre tem o que nós precisamos. Deus sempre tem a direção, a resposta, a solução que eu e você precisamos. Por isso que nós precisamos recorrer ao Senhor diante dos problemas. No texto que nós lemos, né, de Filipenses, Paulo nos ensina a buscar o favor de Deus, apresentando a Ele as nossas petições. E como que nós devemos apresentar a Deus as nossas petições? Como que eu apresento a Deus os meus pedidos, as minhas necessidades? Através da oração, da súplica e ações de graças. Amém? São esses 3 pontos que o apóstolo Paulo nos apresenta para buscarmos o favor de Deus, a bênção de Deus, a direção de Deus, a resposta de Deus. Então a primeira aqui é a oração. Oração é um termo geral usado para se referir às petições que nós fazemos a Deus, amém? Então é através da oração que nós nos dirigimos a Deus. É através da oração que nós buscamos o favor de Deus. Irmãos, Deus pode falar comigo e com você de diversas maneiras. Ele pode falar pela Bíblia, Ele pode falar através de outra pessoa, Ele pode falar só de você estar observando uma situação, o Espírito Santo fala ao seu coração. Uma vez Deus falou comigo, eu estava orando, pedindo uma direção para Deus, uma resposta para Deus, e quando eu estava voltando do shopping com meu esposo, eu bati o olho no outdoor, a frase que estava escrita naquele outdoor, Deus falou diretamente no meu coração, me dando a resposta, me dando a direção que eu estava buscando a Deus, né, em oração, e eu comecei a dar risada no carro, né? Meu esposo falou, o que aconteceu? Eu falei, não, Deus acabou de falar comigo, de dar uma resposta que eu estava
buscando, pedindo em oração através de uma frase que eu li no outdoor. Irmãos, Deus, ele pode falar comigo e com você de N maneiras, mas nós só podemos falar com Deus através da oração no nome de Jesus, amém? Essa foi a maneira que Deus estabeleceu para nós pedirmos a Ele qualquer coisa no nome do seu Filho Jesus, através da oração, amém? Oração, esse termo tem a conotação de reverência, devoção e adoração. Por isso que nós precisamos, orar, nós precisamos adorar a Deus, amém? Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus através da oração, todas as vezes que nós dirigimos a Deus a nossa oração, nós precisamos adorar ao Senhor, amém? A nossa oração diante de Deus começa sempre com adoração, reconhecendo a grandeza dele, reconhecendo a soberania dele. Ele está no controle de todas as coisas, reconhecendo que ele tem a resposta que nós precisamos, que ele tem a solução que nós precisamos, que ele é o único que pode operar o milagre que você precisa, que eu preciso, ser a cura. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele pode curar essa pessoa que você está orando. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar e nós precisamos buscar a intervenção de Deus, o favor de Deus através da oração, amém? Sempre que perceber que você está começando a ficar ansioso, que você está começando a ficar ansiosa, procure um cantinho para você ficar sozinho com Deus, para você ficar sozinha com o Senhor. E ali no seu coração começa a adorar a Deus, começa a reconhecer a grandeza dele, a majestade dele, a soberania dele, o poder dele, amém? Começa a reconhecer tudo isso. Por quê, irmãos? Quando a gente entra na presença de Deus através da oração, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder, a sua majestade, irmãos, a nossa alma, o nosso espírito começa a descansar. Porque, irmãos, a nossa oração, ela não muda Deus. Porque aquilo que Deus tem para fazer, ele vai fazer de qualquer maneira. Mas quando a gente começa a meditar na grandeza de Deus e declarar isso em alta voz, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nós. E nós começamos a nos lembrar de quem é o nosso Deus. Começamos a nos lembrar daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos revela acerca da grandeza de Deus e do poder de Deus, e a gente começa a ver que o nosso problema não é tão grande como nós achávamos, que a nossa dificuldade não é problema nenhum para aquele que pode todas as coisas, para aquele que é o Deus do impossível. E isso vai trazendo para nós conforto, confiança, amém? Que Deus pode fazer todas as coisas, amém? E o nosso espírito, ele descansa, na grandeza de Deus, no poder de Deus, Esses dias eu preguei sobre Jesus no barco, na tempestade, e no meio daquela tempestade, os discípulos começaram a ficar com medo e Jesus estava ali dormindo na popa. E eu lembro que eu disse que Jesus dormia no meio daquela tempestade, não porque ele ignorava aquela tempestade, mas porque ele confiava que Deus estava o guardando naquela tempestade. E nós precisamos aprender com o nosso Senhor, com o nosso Mestre, com o nosso Salvador Jesus, a descansar no consolo do Pai, na proteção do Pai, no cuidado do Pai. Por isso que aqui em Mateus capítulo 6 o Senhor fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai cuida de nós, Ele dá o exemplo aqui das aves, Ele fala assim, no verso 26, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta, O que Jesus está dizendo aqui? Irmãos, ele não está dizendo que a gente deve ficar de braço cruzado e não fazer nada, que Deus vai fazer tudo. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus está dizendo que é exemplo das aves. Quando as aves têm uma necessidade, o que elas fazem? Elas saem do ninho e elas vão em busca do alimento, na certeza de que vão encontrar. E elas encontram, porque elas descansam no cuidar de Deus. Assim deve ser eu e você.
Os problemas vão surgir, as dificuldades vão surgir, mas nós não precisamos ficar preocupados, nós não precisamos ficar ansiosos, nós precisamos confiar em Deus, descansar no Senhor e sair para fazer aquilo que nós devemos fazer, na certeza de que Deus está no controle, de que Deus está nos guiando, de que Deus está nos conduzindo, amém? Primeiro, nós apresentamos a Deus o nosso dia, apresentamos a Deus a nossa necessidade, apresentamos a Deus aquilo que nós precisamos e depois a gente sai em busca daquilo que nós precisamos, na certeza de que nós vamos encontrar, porque Deus já preparou tudo, assim como as aves. Amém? É assim que a palavra de Deus ensina eu e você a descansarmos no Senhor. A oração começa quando focamos a nossa atenção em Deus, amém? A oração começa quando nós focamos a nossa atenção em Deus e não no problema ou em nós mesmos. Irmãos, a oração começa quando a gente reconhece, por isso que é importante a adoração. A oração começa na adoração, porque quando você está adorando, você está focando na grandeza de Deus. O foco não é mais o problema, o foco não é mais você, mas é a grandeza de Deus, a majestade de Deus e o poder de Deus. E é importante que nós não coloquemos o foco em nós, né? Porque não adianta nada. Enquanto o foco estiver em você, você vai ficar pensando assim: ai meu Deus, como que eu vou resolver esse problema? Ai meu Deus, como que eu vou resolver esse problema? O que eu vou fazer para pagar essa conta, por exemplo? O que eu vou fazer? Não é isso que Jesus está nos ensinando. É exatamente o contrário. Você apresenta a Deus a tua necessidade e adora a Deus confiando que Ele vai dar a solução, né? O segundo ponto aqui que o apóstolo Paulo nos ensina é a súplica. O que é a súplica? Devemos apresentar todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas a Deus. Dirigir a Ele a súplica, amém? Apresentando a Deus as nossas necessidades em oração. E não acumular o peso da ansiedade no nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus ordena: não estejais ansiosos sobre coisa alguma. Quando você começa a suplicar, quando você começa a apresentar diante de Deus o seu problema, né? Começa a apresentar a necessidade, você vai se libertando daquilo. O Espírito Santo vai tirando do seu coração todo aquele peso. O Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração a direção de Deus, a resposta que vem do alto, amém? A resposta do coração de Deus para o nosso coração, a direção que só Deus pode nos dar, amém? Por isso que o Senhor Jesus, ele fala assim, ó, lá em Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 11. As palavras do Senhor Jesus são: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Olha as palavras de Jesus: aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? O que Jesus está dizendo aqui? Amados, se nós que somos maus, se um filho nos pedir um pedaço de pão, nós jamais daremos a ele uma pedra. Se um filho te pede um pedaço de peixe, jamais você dará a ele uma serpente, uma cobra. Se nós que somos mal, nós sabemos dar aos nossos filhos aquela coisa boa que ele está nos pedindo, muito mais Deus, que é justo, que é santo, que é esse Deus de amor, de graça, de misericórdia,
A palavra do Senhor nos lembra, né? Lá em Lamentações de Jeremias, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E são a causa de nós não sermos destruídos. Então, sim, pelas misericórdias de Deus, nós podemos pedir que Deus vai nos dar. Nós podemos buscar que nós vamos encontrar. E podemos bater que Deus vai abrir a porta do milagre, a porta da vitória, a porta da resposta. Mas nós precisamos pedir. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, do verso 13 e 14, o Senhor Jesus diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então peça, meu irmão, peça, minha irmã, o que você precisa de Deus hoje. Qual é a resposta que você precisa de Deus? Qual é a porta que você precisa que Deus abra? Bata, peça, busque e Deus vai te dar. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui nessas palavras. Creia, amém? E tome atitude. Não adianta ficar de braços cruzados. Tem que ter atitude. Terceiro, ações de graças. Devemos agradecer a Deus quando oramos. Irmãos, quando nós oramos, quando nós suplicamos a Deus um favor, a sua intervenção, nós precisamos agradecer. Porque o que é o agradecimento? É um reconhecimento, é uma atitude de fé, reconhecendo que Deus vai fazer. Amém? Que Deus vai operar, que Deus vai intervir. A certeza que nós temos do milagre de Deus, do favor de Deus. Para sermos libertos da fortaleza da ansiedade, da fortaleza da preocupação, nós precisamos olhar para o que Deus já fez por nós. Irmãos, eu acredito que todos vocês têm um testemunho de um milagre de Deus, de um favor de Deus. De uma oração que Deus respondeu, de uma intervenção que Deus fez em seu favor. Traga isso à memória. Lembre que Deus é fiel. Lembre que Deus não mente. Que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus não se arrepende daquilo que Ele nos promete. E essa é a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu, Deus cumpre. Aquilo que Deus falou, Ele faz. E a gente precisa trazer essas verdades à memória. E agradecermos a Deus por todas as vezes que Ele já interviu em nosso favor. Se Ele interviu no passado, irmãos, por que Ele não fará hoje? Por que Ele não fará hoje? Ele é fiel. A gratidão emana de um coração que reconhece o favor de Deus, de um coração que reconhece a graça de Deus, o poder de Deus. Por isso que nós agradecemos, porque Deus tudo pode. Agindo eu, quem me impedirá? Não é isso que a palavra de Deus fala? Agindo Deus, quem pode impedir o seu agir? Quem pode impedir o operar do Senhor? Não há quem possa impedir o agir do Senhor, irmãos. Por isso pode pedir, pode clamar, pode bater, porque Deus vai agir, Deus vai operar, mas precisa ser com fé, amém? Peça com fé. Precisamos olhar para o que Deus já fez em nossa vida para mantermos acesa no nosso coração a chama da confiança na graça de Deus e no poder de Deus. Amém? Nós precisamos, irmão, manter essa chama da confiança na graça de Deus e no poder de Deus acesa dentro do nosso coração. Porque Deus tudo pode, né? E nós precisamos já agradecer por tudo que Ele fará em nosso favor. E como eu já disse e repito, isso é fé. Amém? Isso é fé. Lembra de Jesus? Antes de Lázaro ressuscitar, antes dos pães e os peixes se multiplicarem,
Jesus fala: Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. Ele já agradece, porque ele sabe que o Pai o ouvirá. Assim deve ser a nossa atitude de fé e de confiança em Deus. Amém? Daniel foi capaz de passar a noite em perfeita paz dentro da cova com um monte de leão faminto. Não é verdade? Enquanto Daniel estava lá dentro da cova dos leões, em paz, sossegado, tranquilo, descansando na graça de Deus, na proteção de Deus, no favor de Deus, o rei no palácio não conseguia dormir. Interessante isso, né? O rei, depois você lê Daniel capítulo 6 na sua Bíblia. O rei não conseguia dormir, não tinha paz. Irmãos, aquele que anda pela fé em Jesus Cristo anda em paz. Amém? Ande nessa fé, nessa confiança. Amém? Todo problema que você tá te roubando o sono, toda dificuldade, medo de desemprego, medo de ficar doente, seja qual for o problema, apresente a Deus e Deus vai te dar a direção. Amém? Apresente em oração, adorando a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, suplique o favor do Senhor e agradeça. Amém? Porque Ele vai intervir sim. Amém? Ele vai intervir sim. Dê graças a Deus, porque Ele vai fazer. Se você crer, se você confiar, se você pedir, se você bater, se você buscar, em Cristo Jesus, Deus vai te conceder um milagre. Por isso, já pode agradecer. Em Atos capítulo 16, versos 25 e 26, nós vemos, né, o apóstolo Paulo e Silas na prisão, diz assim, ó: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam presos, né? E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Comece a louvar a Deus, comece a glorificar a Deus diante dessa situação, comece a engrandecer a Deus, comece a declarar que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, que esse problema, essa dificuldade, essa situação que você está vivendo não é nada diante de Deus. Comece a louvar o nome do Senhor, comece a engrandecer o nome do Senhor e essas cadeias vão cair por terra, amém? Essas cadeias vão cair por terra, em nome de Jesus. Esses demônios, né? A Bíblia fala que o diabo vem por um caminho e foge por 7. Amém? Ele vai fugir, vai sair correndo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resista o inimigo, declarando a grandeza de Deus, adorando ao Senhor, engrandecendo a majestade daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, daquele que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Esse é o nosso Deus. O Salmo 116, versos 7 e 8 diz assim, ó: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Sai dessa agitação. Alma, volte para o teu repouso, para o teu descanso, porque Deus sempre faz bem. Saia dessa agitação, saia dessa ansiedade. Ore ao Senhor, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, dê graças ao Senhor desde já pelo teu milagre, porque o nosso Deus só nos faz bem. No verso 8 fala: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Por isso que o salmista fala para a alma: para de ficar ansiosa, para de ficar preocupada. Lembra do que Deus já fez. Ele livrou a alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Lembra daquilo que Deus já fez na sua vida. Lembra daquilo que Ele já operou lá atrás, quando você orou, quando você clamou, quando você buscou. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele continua pronto para ouvir o teu clamor. E para nós encerrarmos, eu quero ler Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 13. Amém? Quero fazer alguns comentários para a gente
encerrar a nível de conclusão. Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 13, diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual o segredo que o apóstolo Paulo aprendeu? Seja na abundância, seja na escassez, seja na alegria, seja na tristeza. Qual o segredo que ele aprendeu? Confiar em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu posso tudo? Porque a minha fé, a minha confiança, o meu descanso permanece em Deus, permanece no Senhor Jesus, independente da circunstância. Quando a minha mesa está farta, eu continuo confiando em Deus. Quando na minha mesa há escassez, eu continuo confiando em Deus. Por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amados, a paz divina no coração, conforme o verso 7 desse texto que nós lemos, implica em desaparecimento da ansiedade, conforme o verso 6. Não estejais ansiosos, não é que ele fala, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados por coisa alguma, mas em tudo seja conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, através da oração, da súplica e com ações de graça. Florescimento de ações de graça. Quando eu oro, coloco diante de Deus a minha necessidade, eu já agradeço, meu coração já começa a agradecer, porque Deus vai agir, Deus vai intervir. Depois, no verso de número 8, a santificação do pensamento. A partir do momento que eu apresentei a Deus a minha necessidade, orei, agradeci, confiando que Deus vai intervir, que Deus vai operar, a minha mente não será mais ocupada por nenhum pensamento de preocupação ou de ansiedade, mas a minha mente será tomada por pensamentos, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então ocupe a tua mesa, ocupa a tua mente com louvor a Deus, com gratidão a Deus, com adoração a Deus, lembrando que Deus pode todas as coisas, amém? Glorifica a Deus, exalte a Deus. Verso 11 e 12, contentamento, contentamento real em todas as circunstâncias, Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância,
tanto de estar alimentado como de fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Contentamento. Aprenda a se contentar em Deus. Amém? A dar graças a Deus por tudo que você tem. Irmãos, isso é tão maravilhoso, isso é tão tremendo. Quando a gente olha para aquilo que a gente tem, para aquilo que o Senhor tem nos dado, seja muito ou seja pouco, e há dentro do nosso coração esse sentimento de gratidão, de reconhecimento daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem provido na nossa vida, na nossa casa, todos os dias. Agradeça pelo ovo, agradeça pela farinha, agradeça pelo pão de cada dia, agradeça também se você estiver comendo picanha, dê graças a Deus, amém? Olhe para aquilo que você tem, seja um colchão de luxo ou seja um colchão simples, agradeça a Deus, porque muitos estão dormindo em cima de papelão. E posso dizer uma coisa? Eu acredito que muitos daqueles que estão dormindo em cima do papelão estão dando graças a Deus, porque é aqueles que estão dormindo diretamente no chão. Amém? Por isso que a gente precisa aprender essa grande lição da palavra de Deus, a estarmos contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. E dessa maneira, irmãos, seremos libertos de toda ansiedade, de toda preocupação, confiando que Deus vai prover cada necessidade nossa a cada dia. Amém? E o verso 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é plena confiança no poder de Deus. Plena confiança no poder de Deus. Plena confiança naquilo que eu não posso fazer por mim mesmo, você não pode fazer por mim, eu não posso fazer por você, mas Deus pode. Deus pode fazer por mim, Deus pode fazer por você. Confie no Senhor, amém? Em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 32, conforme nós lemos no início dessa pregação, Jesus nos diz que não devemos ficar ansiosos ou preocupados com a possibilidade de não haver o suficiente para manter a continuidade da vida. Daqueles que nele esperam e confiam, Deus sempre vai prover, sempre vai entrar com a providência. Isso jamais acontecerá àqueles que vivem pela fé no Senhor Jesus, ou seja, aqueles que têm fé no Senhor Jesus jamais terá falta de nada, é isso que eu estou querendo dizer. Jamais terá falta de nada aqueles que confiam no Senhor. Lembra das aves? Elas saem para buscar o alimento na certeza de que vão encontrar. Bata na porta que Deus vai abrir. Peça, porque Deus vai te dar. Busque, porque nele você vai encontrar. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, essa é a terceira semana que nós estamos nessa campanha, destruindo as fortalezas do mal. Pai, pela palavra do Senhor entendemos nesta noite que as dificuldades vão vir, que os problemas vão vir, mas que nós não devemos estar ansiosos e muito menos preocupados por causa deles, porque o Senhor trará a cada dia a resposta e a direção que nós precisamos. Nós precisamos simplesmente aprender a descansar na tua providência, aprender a descansar no teu socorro, aprender a apresentar ao Senhor todas as nossas necessidades, clamar ao Senhor pelo teu favor, porque sempre encontraremos o teu favor, sempre seremos alcançados pelo teu poder, pela tua intervenção, pela tua direção, quando clamamos a ti, porque o Senhor é socorro presente na vida de todo aquele que busca, na vida daquele que clama. Por isso, meu Deus, nesta noite, Pai, eu te peço, ouve a oração desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher, desse jovem, que a ti está clamando a Deus por resposta,
por direção, por provisão. Meu Deus, essa porta que essa vida está batendo, na autoridade do teu nome, Senhor Jesus, que ela seja aberta. Meu Deus, essa graça, esse favor que essa família está buscando, que assim receba de ti, ó Pai, conforme a promessa do Senhor. E aquele que está pedindo a ti nesta noite, Pai, seja cura, saúde, emprego, resposta, seja o que for que essa vida está pedindo, que receba de ti, ó Pai, porque a palavra do Senhor sempre se cumpre. O Senhor é fiel para nos socorrer, o Senhor é fiel para nos atender, o Senhor é fiel para nos abençoar. Bendito é aquele que confia no Senhor Jesus, bendito é aquele que recorre ao Senhor nos tempos difíceis. E graças te damos, Senhor, porque sempre teremos o teu favor, sempre teremos, ó Deus, a tua direção e a vossa intervenção em nosso favor, sempre que buscarmos a ti. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer por mais essa oportunidade de pregar a tua palavra. Meu Deus, esse tempo está nas tuas mãos. Muitos de nós, Senhor, temos sofrido muito por não podermos estar reunidos nos cultos presenciais. Senhor, eu entendo da necessidade desse tempo, mas se bem lhe aprouver, se assim lhe agradar, abrevie esse tempo, soberano Deus, para que nós possamos estarmos juntos nos cultos presenciais, louvando o teu nome, engrandecendo o teu nome, numa só voz, Senhor, te adorando, te exaltando, dando graças a ti, ó Deus, pois tu és o nosso Redentor. Meu Deus, abençoa cada família, abençoa cada vida, e que esta campanha, Senhor, venha operar a libertação de toda e qualquer fortaleza que tenha aprisionado essas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Amados, coloca a mão no teu coração que eu vou dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no altar de cada coração. Em Cristo somos mais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.